debate, né, sobre uma questão que eu acho que é fundamental hoje nas cidades contemporâneas, que é a mobilidade e a acessibilidade, né? E que estão mobilizando a cidade brasileira e que a gente percebe atualmente uma baixa sofisticação nela como um todo, né? Convivemos, né, e achamos que é um pouco quase que inevitável, ou naturalizamos algumas situações que são muito ruins, né? Eu mesmo, perto da minha casa, em frente ao meu edifício, na Rua Almirante Alexandrino em Santa Teresa, tem calçadas em que você percebe que uma mãe com um carrinho de bebê não pode passar, porque você tem uma calçada estreita, mas além da calçada estreita você tem um poste que tem 30 centímetros de largura e em vez de ele estar colocado bem na face da calçada, ele está no meio, né? Então vocês veem que a situação, de uma maneira geral, cada um de vocês deve ter um caso também relativo a isso. Esse, no ponto da acessibilidade, é uma questão hoje super importante. E que nós, a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade, está encarando até e coloca uma questão que eu acho que é bem interessante, né? Dizem que calçada é uma infraestrutura como outra qualquer, né? Assim como a gente tem drenagem, esgoto, né? Calçada é uma infraestrutura fundamental para nós todos, para possibilitar o funcionamento da cidade. Por outro lado, quer dizer, o projeto de mobilidade aí envolve a questão dos modais. Hoje vai haver a apresentação de um modal aqui, e é uma proposta que foi defendida no ProURB, no âmbito acadêmico, mas que acho que é bastante interessante para exatamente acender, né, o debate entre nós de haver na cidade uma diversidade de modais, né, e que eles não façam competição entre si, mas que sejam complementares, exatamente visando o conforto da população carioca. Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui comigo a arquiteta Luísa Bogossian. Peço uma salva de palmas para ela. Agora é a arquiteta Luísa Bogossian. E o jovem arquiteto também, não menos jovem, Alexandre Pessoa. Sem mais delongas, passo a palavra para a Luísa. Eu te aviso se eu estiver faltando 5 minutos. Você quer que eu passe para você, Luísa? Tá. Obrigada, Pedro. Gostaria de agradecer o convite do Pedro, do IAD, para apresentar aqui um pouco da dissertação do mestrado que eu desenvolvi esse ano, defendi esse ano. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Luísa Bogossian, sou mestre em urbanismo, sou sócia do Estúdio Guanabara, uma empresa de urbanismo e design que busca estratégias integradas e transformadoras para a cidade. Sou fundadora também da Goma, que é uma associação de empreendedores sociais, que fica na Gamboa. Bom, eu começo com essa imagem, que é a imagem que me motivou a estudar a mobilidade urbana. Essa cena se passa na entrada das Forças Armadas, importante de articulação entre as zonas da cidade e também da zona a cidade metropolitana como um todo, né? Zona Norte, Centro, Zona Sul. E o que a gente se depara nessa cena é a prioridade escancarada das automóveis, as rápidas velocidades e em detrimento do pedestre, dos modos não motorizados. A mobilidade, então, e o movimento, o que a gente pode perceber é que eles são o cerne das dinâmicas da cidade e vem ganhando cada vez mais força no debate, também relacionado ao direito, né, ao direito ao deslocamento, com isso, o direito ao acesso aos
diferentes da cidade, como saúde, educação, enfim. Então, eu apontei como entender essa agulha rodoviária que a gente vê, e esse é o treino das Forças Armadas. E aí a gente coloca uma questão que é como dar urbanidade a uma cidade que já se expandiu tanto, enfim, e tem tantos problemas sociais que a gente tem que tratar. Essa localização do treino das Forças Armadas. Interface da mobilidade, um projeto urbano da Zona Sul Carioca, foi o título da minha dissertação. Eu optei pela Zona Sul como objeto de estudo, na verdade, o trecho da Zona Sul, da Costa Sul, né, e dos bairros adjacentes, junto ao maciço. E o que a gente percebe aqui nesse conjunto de situações é a prioridade também dada aos carros, às largas taxas de rolamento, detrimento a calçadas estreitas, ciclovias descontínuas ou só voltadas prioritariamente para o lazer, um desenho de espaço público para as altas velocidades e o ônibus como principal transporte coletivo. O desenvolvimento do projeto urbano, antes de mais nada, é importante ressaltar que foi feito em âmbito acadêmico e, com isso, ele se difere bastante do projeto do dia a dia do escritório. Né? Por um lado, em âmbito acadêmico, a gente tem a oportunidade de testar hipóteses, propor cenários. Por outro lado, a gente reduz bastante a pluralidade que constitui um cenário de dia a dia de escritório. Mesmo assim, eu acho que é um exercício importante, né? Porque uma vez ele é apresentado, ele se torna objeto de debate. E aí a gente pode reformular, analisar e seguir. A rua como objeto de estudo, eu gosto de destacar isso porque, retomando um pouco essa história do fato de terem até decretado a morte da rua, mas ao contrário, né, ela é um elemento importante, é um espaço público por excelência e que é a partir dela que a gente pode dar toda a qualidade da vida urbana, da vida pública, né, do desenho que deu um espaço público de conforto e qualidade. Né. Então, a questão que se coloca a rua muito mais que um sistema de circulação, é um lugar que agrega e também serve todas as atividades que estão localizadas nela. E eu acho que o desafio hoje que se coloca bastante é como que a gente compartilha ela de outras formas, com outras hierarquias e outras prioridades. Se a gente for analisar alguns planos de mobilidade, como que a mobilidade vem sendo falada nos planos, em São Paulo, por exemplo, no São Paulo de 2040, o São Paulo tem, dentro do caderno de mobilidade, acessibilidade, São Paulo 30 minutos, eles estão debatendo a mobilidade também em termos de densificação, de criação de áreas mistas, a partir dos sistemas estruturais, né? Metrô, trem. Já no projeto da Grande Paris, desenvolvido pelo SEC, ele pensa em sistemas estruturais a partir de 3 camadas, né? A territorial, a da bacia de vida e a do tecido urbano. Nova York, no estudo desenvolvido pelo GEL, ele parte do reconhecimento de uma rede de transporte de alta capacidade para então propor o projeto da rua. Estou falando isso para mostrar como que os sistemas estruturais, né, de alta capacidade, têm um papel importante no pensamento, no planejamento das cidades e no pensamento do desenho de espaço público. Quando a gente pensa em modalidade, logo vem a questão, né, de metrô, de BRT ou VLT.
mais importante, e são dados importantes, mas acho que o que vale ressaltar é a importância de pensar contextualizadamente em relação a cada tipo de implantação e que modo seria mais adequado diante de cada contexto. O ALAR tem uma leitura interessante sobre os módulos, que faz mesmo repensar ou definir o conceito de módulo, e que ele fala que as infraestruturas do paradigma da mobilidade, elas promovem a diversidade, elas promovem as trocas, muito mais do que a eficiência não está em chegar rápido a um ponto ao outro. E isso é um pouco uma crítica ao metrô, por exemplo, que é uma infraestrutura subterrânea, completamente apartada da cidade, longe dos conflitos, né? Uma via única. É a nossa referência também de transporte coletivo, de eficiente, mas acho que a gente pode pensar em outras possibilidades, em outros cenários. E nessa redefinição do conceito de transmodalidade, ele propõe que o conceito de modos, né, ele propõe esse conceito de transmodalidade, que é repensar os modos a partir do cruzamento de modos existentes, da reinvenção de modos, ou do cruzamento entre transporte individual e público, como é o caso, por exemplo, da bicicleta de aluguel, do veículo de aluguel, no caso do TRAM ou do BRT. É um caso de fala que é a ressurreição histórica dos bondes, né? Vou apresentar agora o projeto se divide primeiro na análise do processo histórico, depois na observação dos itinerários, que é a maneira da metodologia desenvolvida para poder observar como as pessoas se deslocam, como é a mobilidade, e depois a articulação entre as escalas local e regional, que acho que é o grande desafio do projeto urbano, uma vez que para a gente conseguir garantir a qualidade de uma rua, é importante entender que ela está inserida dentro de um sistema. Eu vou falar rapidamente aqui sobre os bondes, como foram um elemento importante da urbanização da Zona Sul, de expansão urbana, tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte. Né? Acima, a foto mostra a abertura do túnel velho em 1892, permitiu a ocupação, a chegada do bonde a Copacabana e a ocupação da Zona Sul posteriormente como um todo, e imagens do bonde de Ipanema, Copacabana e Botafogo. Esses subúrbios foram criados e foram se desenvolvendo, foram ocupados, mas sempre mantendo uma relação com o centro, que era o lugar da concentração de oportunidades, serviços, comércio. E o bonde permitia que essa conexão fosse possível. Esse é o mapa dos bondes no início do século XX, né? A Zona Sul está do lado de lá, está torcido lá. Relação dos itinerários foi uma maneira de repensar essa viagem principal e pensar numa lógica diferente da origem e destino, entender a mobilidade como etapa. E a ideia é secar um pouco a mobilidade através de dados objetivos, como o modo utilizado, o tempo, a distância, criando que a mobilidade a gente começa a ver ela a partir do momento que a gente pisa na rua e até chegar no ponto de ônibus, e do ônibus até outro lugar que a gente vai descer e vai trocar de modo, e também dados qualitativos, né, em relação à qualidade espacial dessa mobilidade, eu acho que. E isso gera uma série de informações que contribuem depois no desenvolvimento do projeto. Na escala regional, então, o que a gente propôs foi a inserção de uma camada, foi uma nova leitura, né? Não mais a partir dos veículos, mas a partir dos modos de implantação. Então, seria, ao invés de metrô, alta capacidade, a média capacidade, complementares, motorizados, todo o tecido urbano, né? Como as calçadas e tudo mais, comporiam todas essas camadas da mobilidade. Esse é o sistema atual. O que a gente pode ver é uma mobilização linear do metrô, que é o que está em curso, e os ônibus que dominam a Zona Sul como um todo, os principais eixos. E em relação ao transporte de alta capacidade,
cidade, a ideia então é manter o considerado metrô como existente e propõe um eixo transversal que conecta a Zona Sul à Zona Norte, utilizando o túnel de Rebouças, através da implantação segregada de um bonde. A implantação em faixa segregada permite que ele atinja uma capacidade maior do que em faixa nível, né, completamente nível. Em relação à média capacidade, que é representada pelo bonde, e a ideia de implantação é que ele seja sempre nas vias de interior de bairro, pode ter implantação tanto em sentido duplo ou formando binário, como as ruas hoje funcionam, no caso da Nacional de Copacabana, da Arca Ribeiro. E eu acho que é importante ressaltar a existência dos bondes, a proposta de bondes também em eixos transversais, como a Túnel Velho, Túnel Novo, né, reforçando com isso um sistema em rede formado pelos bondes. Os ônibus circulariam mais periféricos em ruas com características mais monofuncionais em relação às suas atividades, como a lagoa e a praia. E a bicicleta teriam rotas internas, não somente voltadas prioritariamente para o lazer, mas voltadas para os transportes diários, como, por exemplo, na Nacional de Copacabana. Esse, então, é o mapa da proposta dessa constituição do sistema multimodal, esqueci da barca, que poderia ter uma barca, que pudesse chegar uma barca a Copacabana, de centro, como transporte complementar. E esse é esse sistema multimodal proposto. Então, são alguns esquemas, como seriam, primeiro, o metrô, metrô segregada, que não faz parte da proposta, mas é o que está sendo considerado, e o BRT segregada, ou metrô elétrico, como alguns chamam, que é utilizando uma faixa da dispersa, né? E garantindo com isso uma característica mais acessível e democrática, como a expressa, que hoje faz uma ligação importante, que zona norte-sul e é prioritariamente usada por carro. É um estudo de colocação, uma dupla, em via no sentido dos fluxos e em via compartilhada do BRT, em vias periféricas, com ônibus, e os não motorizados em vias periféricas e vias centrais, então, ao BRT, em vias compartilhadas. Visando avançar na escala e tirar um pouco mais da rua, estudou uma metodologia da identificação de polos de mobilidade, que é um conceito que a Gabriela trabalhou. E a ideia é que esses polos de mobilidade sejam definidos pela sinalização de pontos de rede. Os pontos de rede são os acessos à rede de infraestrutura, né, de estações, pontos de bonde, de ônibus. E pela concentração desses pontos, a gente definiu os polos de mobilidade que teriam características em relação à multimodalidade, né, e à intermodalidade, enquanto espaços são localizados, e a conectividade, qual a característica de cada ponto desse, ter uma capacidade melhor, menor, isso tudo representa cria um certo gradiente no território. Esses são os polos de mobilidade que indicam uma estratégia de intervenção, que não seria uma estratégia linear, mas uma estratégia de trabalhar os polos numa escala mais aproximada. Na escala local, vou apresentar para vocês a Cera Campos, foi um dos polos que eu trabalhei. Essas são as duas que ele considerou. E além dos parâmetros de conectividade, multimodalidade e intermodalidade, outros parâmetros foram considerados também para guiar esse desenvolvimento na escala local, né? Que tem a ver com a localização das atividades, a característica da pública, a escala dos fluxos, a segregação do espaço público,
destaca a Rua Siracampos, ela mesma, como um lugar importante de ser pensado, com sua calçada super estreita, com uma atividade comercial intensa. Então, a proposta consistiu em transformar trecho da Siracampos, que vai do Tuneirense à praia, em via compartilhada. Significa que bons, carros, pessoas, bicicletas compartilham o mesmo pavimento. Isso, segundo alguns estudos do Biel, estimam uma velocidade menor dos veículos, dos carros e mais segurança dos pedestres. A Figueiredo Magalhães, então, é uma das ruas que foi trabalhada e nesses cortes a gente vê a mudança, né, do perfil da rua. Em cima é o atual, embaixo a proposta, então com a inclusão do bonde, aumento das calçadas. Esse é o trecho do metrô. E a ideia de trabalhar as esquinas também, os cruzamentos no trilhos, né, com uma forma de garantir uma melhor qualidade das travessias, e também um pensamento em relação a como a infraestrutura, o metrô, se conecta com o preço urbano e como que a gente poderia dar maior qualidade a essa infraestrutura subterrânea, né, através de aberturas e possibilidade de uma maior integração. Siracampos, como eu havia falado, a proposta é que ela se torne uma via compartilhada. E na Atlântica, de aumentar, como vão ter um ônibus, a ideia é aumentar uma parte da calçada junto à praia, para que pudesse ter maior segurança e conforto para pegar os ônibus. Na zona de Copacabana, com bondes e bicicletas. E aí a gente vê, né, por essa cor laranja, como as calçadas ficam maiores, Barata Ribeiro também, a gente muda. É importante destacar que esse aumento das calçadas é possível também por repensar o tamanho da faixa de rolamento, né, 3,5, a gente reduz para 3, para poder ganhar mais calçadas. E Tuneirense, e fica uma rua de ônibus, mas com faixa compartilhada de ônibus com bicicletas, é uma experiência que existe em alguns lugares, como Paris, enfim, não só esses ônibus que a gente usa, que circulou por aí hoje em dia. Por fim, finalizo com essa imagem, que é na Praça Tiradentes, e é das obras do VLT, e é um pouco essa brincadeira, né, de se descobrir o que, né, nossa história e bons que já estavam lá e a gente teve que se desfazer deles. E agora está voltando a pensar nessa possibilidade. E, bom, acho que o que eu gostaria de ressaltar dessa pesquisa é a importância da gente como urbanista ter esse olhar sobre as infraestruturas de uma maneira qualitativa, né, de como a gente pode pensar nessas infraestruturas, em geral, de mobilidade, como parte importante para a qualidade do espaço público e das cidades. É isso. Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu peço desculpas aqui, eu tenho que fazer uma referência a algumas presenças ilustres que estão aí. A gente está hoje recebendo aqui no auditório 3 ex-presidentes do Pedral, Fernanda Alencar, Deise. Temos também a presença do Flávio Ferreira, que foi secretário de urbanismo dessa cidade, a Regina Cohen, que é uma militante da causa da acessibilidade nas calçadas, o Hugo Oceano, que atualmente é presidente do Clube de Engenharia, enfim, e desculpe se eu esqueci alguém, tá? Passo a palavra então para o Alexandre. Boa noite, eu sou Alexandre Pessoa, arquiteto, MPAD, professor da FAO PJ, e essa apresentação, na verdade, surgiu de um seminário para um mês atrás sobre calçados. Só que lá se discutiu basicamente a questão da pedra portuguesa, né? Inclusive uma discussão belíssima
manutenção. No entanto, a primeira calçada do Rio não é feita baseada na pedra portuguesa. Essa placa de granito ainda tem vários lugares da cidade. A gente anda por aí, a gente vê essas placas ainda. E a pedra portuguesa, o problema é de manutenção, uma questão cultural. Esse cenário integral é muito interessante porque, mesmo em Lisboa, tem deficiência de calceteiro, tem deficiência de material, às vezes tudo degrigora, solta. Então, a pedra portuguesa não é problema, é a solução. É uma solução plástica, uma solução que a gente conseguiu adaptar, inclusive está gerando esses códigos, QR codes, que você pode fotografar o celular e ter informação determinada lá. Um negócio muito versátil, muito interessante e que, repito, é uma questão de informar a gente, é uma questão de a gente trabalhando e a prefeitura está agora, novamente, formando calceteiros, talvez seja uma questão de incentivar eles a se agremiarem em cooperativas, empresas, enfim, algo lá. Mas a questão vai além da pedra portuguesa, né? Como eu disse, a pedra portuguesa, a solução não é problema. O Rio de Janeiro tem uma legislação específica, outros lugares também tem, mas a gente vai ver, que dizem que o proprietário da edificação é responsável pela manutenção de sua calçada na frente do seu prédio. No entanto, a legislação, ela não diz como é que tem que ser essa calçada. Isso é um passeio de 100 metros em Botafogo. A primeira movimentação que tem é esse bloco cimentício hexagonal, que sempre que tem qualquer problema, faz cimentado em volta e o coitado lá do operário fica tentando desenhar hexágonos nesses lugares. É divertidíssimo os encontros aqui, ó, se divertir em Botafogo com isso. Quem tem transtorno de compulsivo pneu, enlouquece. 5 anos adiante entram esses intertravados de cimento que foram muito utilizados durante muito tempo na cidade. Eles eram coloridos de sua essência, vermelhos, verdes, amarelos, azuis, hoje são todos cinza. Sempre que substituição é o mesmo problema. Um pouquinho adiante, o sujeito resolveu homenagear as terras portuguesas e colocou esse ladrilho hidráulico com ondas de Copacabana. E ele finalmente encontra lá o material de cidade, que é esse ladrilho hidráulico feito a moda da Argentina, mas fazem muito isso. Então, em 100 metros, você tem um problema bárbaro de manutenção. Quando a concessionária pública entrar aqui para começar a quebrar, o que vai acontecer? Isso aqui em Ipanema, obviamente a Rio Grande precisou mexer em qualquer coisa, mexeu lá, nunca mais voltou no lugar, tá assim. E aqui a publicidade, a obra do metrô no Leblon. Coitado do operário lá se esforçando horrores, mas começou a substituir a pedra portuguesa preta por uma outra avermelhada. Parece óbvio, mas não é. Isso foi recentemente, estava andando em Ipanema, vi essa cena incrível, o cara com a maquita na mão, cortando lá o intercalado, em cima do pé. Isso é uma chapole para ele, pedra. Então, falta uma certa cultura de como cuidar desses lugares. Pelo fato de não ter padronização alguma, faz qualquer coisa. Isso também andando recentemente na Praia Vermelha, frente ao PRJ, eles ficaram com esse velho plaqueado que eu citei lá anteriormente como a primeira calçada na própria seção do ano do Rio de Janeiro. E é interessante quando precisaram ampliar, não apelaram à pedra portuguesa, tentaram manter a própria materialidade, né? A própria pedra cortada de outro jeito, até com um desenho. E também recentemente, andando lá na região da Praça Mar, dedicaram o Porto Maravilha, que é um projeto, eu não conheço a autoria, não sei quem fez aquilo, mas lá, por ser uma parceria público-privada, estão tentando padronizar. Então, estão usando essas largas calçadas de granito e, novamente, a questão da pedra portuguesa. O sujeito veio aqui e arrumou uma placa cimentícia que tem lá uma ranhura que imita um branco. Eu não travei contato com ele. Ele é carimbado assim, achei que era mais corpona, mas enfim. Ela até tem desejo de se encontrar, enfim, situação. Mas é interessante porque estão tentando padronizar de alguma forma lá. Mas como é que se faz lá fora, né? A gente está muito acostumado a ver essa cidade do cinema e viajar, enfim, mas a gente raramente olha para o chão. E aí eu fui buscar alguns exemplos para tentar balizar essa discussão. Nova York chama-se Sidewalk. E lá tem uma legislação muito parecida com a nossa, que fala que o proprietário é que é responsável por isso. No entanto, existe um órgão
Departamento de Transporte de Nova York, que é um programa de calçadas. Só que esse decreto que faz o cara cuidar dela, ele diz como é que tem que ser. Pedra tanto, concreto tanto, fabrito. Isso gera uma calçada homogênea, todo mundo sabe como tem que cuidar. É claro, dentro dos jardins de rodas, né? O problema tem no mundo inteiro. A diferença, isso aqui foi um site que encontrei interessante, que é uma firma especializada em manutenção de calçada. Então, se você é dono do prédio, precisa fazer essa calçada, você não manda lá o Francisco, né, José, você ou os passa, vai lá e tem as outras chantagens. Não tem problema nenhum. Londres, eles usam o valor pavement. Eles têm também um órgão responsável pela calçada que está ligado à Secretaria de Transporte, tá? Que é interessante. O proprietário também é obrigado a cuidar e é obrigado a usar essa pedra que eles chamam de pedra tipo York. Nos lugares turísticos até tem chance de usar outros materiais. Então, Londres inteira só tem um tipo de calçada. Essa pedrona York, a pedra granítica, como as nossas aqui, que eu falei antes. Buenos Aires também é muito interessante. Recentemente começaram a lidar com um problema sério de manutenção, com dívida econômica, de desgaste, e iniciaram esse programa aqui, que é a renovação del Pasto, que é justamente cuidar das calçadas, tiveram um plano lá, um plano ambicioso, investiu um dinheirão, esses dados para ser feitos com mais calma. E esse projeto continua, na verdade, esse prima 2005-2010 já teve um rebaixamento 2010-2014, terminou recentemente. Lá também o proprietário é obrigado a cuidar dessa calçada. Então, essa é a imagem que a gente tem, mas tem problemas sérios de manutenção. A vantagem é que, se você precisar dessa calçada, é só você ir na loja de material de construção da esquina e você comprar a placa. Tem lá, preta, vermelha, branca, vários modelos com bolinha, com listrinha. É fácil cuidar daquilo. E aí, um caso mais interessante, é de Bogotá, na Colômbia, as calçadas chamam-se Candês. Eles têm problema de patrimônio histórico e tal, mas também criaram lá um programa, esse Instituto de Desenvolvimento Urbano. Esse programa tentou começar a dar essas definições que a gente está propondo, né? Criaram uma certificação de materiais, criaram uma cartilha, chamada Cartilha de Eden's, e dentro dessa cartilha, essa cartilha é pronta, essa cartilha foi um grande chamado à sociedade para participar. Com a cartilha pronta, começaram um programa de lidar com as calçadas locais. Lá também o cara, o proprietário, é responsável pela calçada. Já existe na América Hispânica normalmente uma cultura de utilizar tijolo, né, eles chamam de ladrilho, esse tijolo na pavimentação. Fizeram essa cartilha, e aí é interessante, isso é facilmente acessível na internet. Aliás, todos esses lugares são facilmente acessíveis na internet, mas tem que cuidar. Você que está lá em Nova York, sabe, parece rapidamente uma cartilha. Bogotá, buscar, na primeira página da Secretaria de Transporte tem essa cartilha. Então eles começaram a mexer com esses blocos e meio-fios, etc. Certificaram uma infinidade de ladrilhos hidráulicos, diversas espessuras com diversas espessuras. Tem na prefeitura lá uma espécie de uma escola onde as pessoas vão ver como é que funciona isso. É claro que isso nem sempre resolve a questão do desenho, né? De zero. Mas as calçadas começaram a mudar radicalmente em Bogotá, garantindo acessibilidade, facilidade de acesso, né? Ela tem essas ranhuras aqui que servem para as pessoas com deficiência de visão auxiliar. A cidade mudou, está mudando. A cidade está sendo muito uma cidade talvez mais parecida com a nossa do que Buenos Aires. Eu falei Buenos Aires em 2019. Então, de um modo geral, a gente percebe que falta cultura do material de manutenção, uma coisa grave no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Essa consciência de como é que é a importância da calçada, não só como elemento de trânsito, mas de transporte e como plataforma econômica. A gente não consegue acessar as coisas assim. Você não consegue andar. Em segundo caso, a gente tem acessibilidade, porque são graves hoje em dia, né? Não tem rampas, né? A gente tem essa questão dos cadeirantes, quem tem criança pequena, eu aborreci diversas vezes na rua com isso. E, em última análise, que é a questão do exército, questão de planejamento. Né? A gente não tem essa cultura tudo de projetar e planejar as coisas. E aí, a ideia é sair um pouco da coisa meramente passiva de manutenção, de ter que manter. É tentar
Secretaria de Cultura, de Transporte, Manutenção, Secretaria de Urbanismo, tentar congregar isso para a gente tentar padronizar de alguma forma ou buscar outras soluções. Recentemente, a Associação Brasileira de Cimento Portland acabou de certificar um bloco de concreto permeável, com grande permeabilidade. Então, tem ajudado muito, né? Você consegue, inclusive, desimpermeabilizar a cidade com determinados tipos de calçados. Isso pode entrar em questão, para ser conversado. Essa é uma ideia que a gente discutiu isso, o secretário de Conservação estava lá, a questão de criar uma espécie de uma agência, desse fórum que tentasse lidar com isso. Se não fosse algo burocrático, que criasse cargos e salários, mas nada, mas que fosse uma sociedade civil tentando conversar com isso. Né? Lá na Colômbia, que tocou o fundador do Instituto de Desenvolvimento Urbano. A gente tem algo semelhante. O Conduc, talvez, seja, você tem uma resposta aqui alguma coisa, a gente tem o IPP, talvez, enfim, são só ideias, né? E uma questão que a gente agora acabei de falar com a moça da CBN no telefone, mas vocês vão aumentar a fiscalização? Eu não tenho poder de polícia para fiscalizar ninguém, Deus me livre de fiscalizar alguém. A questão é sempre positivo. Mas outro lado disso é que as concessionárias mexem constantemente nesse subsolo da gente. Isso tem que estar encaixado, tem que estar na questão da cultura. O cara tem que saber que tem que cuidar disso. É valoroso para a cidade isso. É caro para a cidade. A gente pega uma foto da Rio Luz que mexeu no poste e deixou tudo aberto. Então, de modo geral, a ideia é que a cada portuguesa ela fosse mantida e conservada, e esse Municipal de Conservação já está falando sobre isso, na área histórica dela, né? Na área arqueológica, na área de alcance cultural dela, que é basicamente zona sul, centro, e se estende um pouco. Né? Tijuca tem um pouco, Mérida tem alguma coisa, na Barra tem outra coisa, mas a gente tem uma grande área, grande superfície da cidade, você sabe como é que é. Não tem, pode ser cimentado, pode ser aquelas fotos que eu mostrei aqui, pode ser várias coisas e ninguém sabe como cuidar disso. São problemas sérios de manutenção, né? Uma ameaça à acessibilidade, antieconômico para todo mundo. Surgiu um ponto também anterior que a gente falou passando, que é a questão de postes de calçadas estreitas. A concessionária também pode lidar com a questão dos postes. A questão da largura da calçada passa um pouco por legislação urbana, que esse fórum também poderia tentar falar sobre isso, mas é uma questão um pouco mais complicada. Mas eu queria colocar para a mesa disso, para a gente conversar um pouco. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, vou tentar fazer aqui um rápido resumo, porque eu acho que o importante é passar a palavra para vocês, para aqui o debate. Né? Eu acho que a Luísa, né, traz uma questão que eu acho muito importante, né, a questão das trocas e da diversidade, né, dentro da cidade, como que os modais de transporte podem impulsionar isso. Né? Ela fala muito do paradigma da transmodalidade. Uma questão que eu acho que é super importante na reflexão dela é a articulação entre escalas diferentes, né, e esse pensamento entre escalas. Né? Acho que os polos de mobilidade também é uma coisa bastante interessante. Pelo outro lado, o Alexandre também traz questões que eu acho que são muito interessantes na avaliação do projeto. Né? Essa questão que ele menciona agora no final de ter um material que seja permeável à chuva. Né? Eu lembro que grande parte do problema das cidades brasileiras são índices pluviométricos altíssimos em curtíssimo espaço de tempo, que geram, às vezes, quando a gente vai impermeabilizando sucessivamente a cidade, geram torrentes de água pela cidade, que são terríveis e enchentes bastante violentas. Né? A questão da responsabilidade também me chama a atenção, de que essa responsabilidade pode ser mantida, mas deveria haver um coordenador, né? E nesse seminário que ele também mencionou, o pessoal de Portugal, de Lisboa, traz uma experiência bastante interessante, de eles mapearam ruas em Lisboa, e essas ruas com uma inclinação acima do normal era tentar traçar um caminho crítico, né, para as pessoas que têm uma mobilidade
visibilidade mais limitada, né? Enfim, ele mostra também uma sequência de fotos de 100 metros, né, andando em Botafogo, e a gente vê como isso está sendo maltratado, mal gerenciado, acho que por nós todos, né? Enfim, acho que sem mais delongas eu passo aí para que as pessoas façam perguntas aos nossos palestrantes aqui. Peço para o Lourenço me dar uma ajuda. Peço que as pessoas sejam breves nas suas perguntas. Primeiro ali o Heitor, e se anuncie seus nomes também. Não é bem uma pergunta, a ideia de colaborar também, evidentemente, que as palestras foram ótimas, mas eu queria observar que essa questão, eu tive na calçada, eu tive no seminário, lá no Sul Geográfico, né? Realmente a tela portuguesa é um grande artista, é o principal história do século XX, eu não sou nada contra a tela portuguesa. Então, na verdade, que eu sou gaúcho, formado em São Paulo, a primeira casa que eu aproveitei foi premiado da Bienal. E tinha um mosaico dentro da casa de pedra portuguesa, desenhado pelo artista Mário Lúcio Correia. De tal forma que eu venho de longe nessa ideia de usar a pedra portuguesa de forma artística. Né? Mas a calçada, como eu fui colocar em grande parte aqui, principalmente o professor, mas eu acho que ele foi mais decisivo, tem um aspecto que não é suficientemente tratado, da segurança. O volume de pessoas que transitam pela calçada é um dos maiores índices de toda a circulação da mobilidade, é pela calçada do cidadão. E tem um aspecto que nem se toca nele praticamente, que é a relação da calçada. A calçada é um elemento da via. E, no entanto, o cidadão tem um terreno, o terreno dele é acima da via, e ele fazer a rampa do acesso ao seu carro, ele faz a rampa pela calçada e não pelo seu terreno. Ele teria que fazer o acesso pelo seu terreno. Ele faz pela calçada. E isso provoca, então, rampas variadas, vários graus, evidentemente, provocando vários degraus sucessivos. E isso, na verdade, teria que ser fiscalizado pela prefeitura no ato de licenciamento e identificação. Já que a calçada faz parte do processo de responsabilidade do proprietário, a prefeitura, ao fazer a UBAPIX, ela nem trata desse assunto. Sendo que o fato da calçada já nascer errada, ela fica pro resto da vida assim. O problema da árvore e de outros aspectos pode, com o tempo, ser corrigido. Mas esse não, nasceu para ficar. Fica a vida e isso, inclusive, no centro da cidade. Eu moro na Gávea, tem uma casa, inclusive, da PUC lá. Tem uma calçada que, quando nós andamos a pé nela, a gente joga na rua. Fala sempre que tem. Joga o cidadão na rua. Então, eu acho que esse aspecto não é suficientemente tratado. E nem, por exemplo, de cobrar, exigindo que a prefeitura assuma o seu papel também. De controlar que, ao dar o lápis, ela verifique se a calçada foi preservada ou não. Porque isso é básico e vai se manter no resto da vida. Não sei qual é a opinião dos colegas. Eu gostaria de Obrigado, dissesse alguma coisa sobre esse aspecto que eu levantei. Regina. Bom, boa noite, Regina Coelho, eu coordeno o núcleo Processo da UFRJ. Bom, o tema mobilidade e acessibilidade, eu achava que ia ter um pouco mais de acessibilidade. Mas falando com relação ao que o Alexandre apresentou, eu não sei de onde está sedimentado que a Pedra Portuguesa é uma calçada da cidade do Rio de Janeiro. Para mim, o único lugar é a Avenida Atlântica. Eu acho que ficar botando Pedra Portuguesa, o prefeito trazendo calceteiro, nem em Portugal está se fazendo isso, estão tendo dificuldades de fazer as calçadas. Eu conheço pessoas que moram em Portugal, você tem que gastar para consultar, uma coisa assim, é muito difícil você preparar uma calçada com pedra portuguesa. E eu acho que a pedra portuguesa, o problema de manutenção em qualquer lugar é muito difícil. Bom, ele gosta, porque não tem nada contra, mas nós, cadeirantes, odiamos, cegos também, porque realmente elas se soltam e a manutenção
da Colômbia, né? Que tem uma ciclovia, tem uma faixa etária do lado, depois tem a calçada, foi isso que eu entendi. Mas não tem nenhuma proteção. Então, se aqui é uma faixa guia para o cego, coitado, o cego pode ir para a ciclovia e porque está tudo no mesmo nível, foi o que eu entendi naquela foto, né? Então, é um problema. E a gente tem essas situações no Rio de Janeiro. Você vai na Cinelândia, o piso tátil termina numa boca de jornal. Sabe? Eu acho que a falta de planejamento termina no muro, sei lá, até nas calçadas de entorno do Maracanã, que a gente pesquisou, tem piso tátil que termina numa parede, num muro. A falta de planejamento. Tem que ter um planejamento e a gente tem que padronizar. Né? A gente está tentando isso. Agora, com relação especificamente à pedra portuguesa, eu acho que só a Avenida Atlântica, mais nada. A pedra portuguesa. Obrigado, Virgínia. Ele ali do lado, depois esse aqui, o Fernando. Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo, sou arquiteto da BCP, Associação Brasileira de Cimento Forte, representando uma entidade aqui, e a gente tem na verdade, um acréscimo, né? Um acréscimo que eu gostaria de fazer. A gente tem um projeto, um programa em parceria com a Firjan desde 2010, onde a gente atua nas prefeituras da Baixada Fluminense. A Firjan, ela subdivide a Baixada Fluminense em duas áreas, a área 1 e 2, totalizando 16 municípios. Alguns desses 16 municípios, desde 2010, já vêm trabalhando a questão da acessibilidade, com o programa Calçada Acessível. Inclusive, a Regina foi grande parceira nossa no início desses trabalhos. E o grande objetivo desse programa Calçada Acessível, junto com as prefeituras, é justamente de capacitá-los no intuito de trocar essa experiência sobre acessibilidade no meio urbano, onde resulta-se, no final do programa, um manual técnico de calçada da cidade. Então, acho que isso é de grande importância, porque hoje qualquer município de Baixada Fluminense não tem o seu padrão de calçada quando vai à prefeitura. Então, para ele, o que ele entende é que o azulejo que sobrou da reforma do banheiro ele pode colocar na calçada. E isso aí a gente tem conseguido, graças a Deus, trabalhar junto com eles. Nilópolis já tem lei, está na fase de regulamentação. Seropédica já tem um decreto que eles incorporaram ao Código de Obras, e os outros 14 estão em fase de construção. Nós temos várias fases que a gente faz a capacitação, inclusive colocar os técnicos, secretários, arquitetos, enfim, toda essa gama de pessoas que trabalham com o projeto meio urbano, a experimentar o espaço urbano como deficiente, né? Seja ele com mobilidade reduzida ou com um tipo de deficiência que é o cadeirante e o cego. Então, é mais mesmo para acrescentar, para que todos saibam que a Firjan e a BCP eles têm esse programa. Estamos nessa luta, que é uma luta diária, é uma gotinha no oceano. A gente entende que quando eles estiverem no seu manual, é só padronização de calçada, inclusive falando de manutenção, seja qual for o tipo de tecnologia, é importante saber aonde acha o produto, aonde acha essa mão de obra qualificada, né? E falando, né, só para complementar o que a Regina falou, a nossa experiência que nós temos dentro do programa é que não só para as pessoas com deficiência, mas aquelas que têm também mobilidade reduzida, a pedra portuguesa é muito escorregadia. Então, até para você especificar dentro de um manual tecnologias, você tem que respeitar a norma da BNT 9050 de 2004. Já sofreu algumas modificações, vai ser aplicada, vai vir muito maior, com mais rigor, mas a gente tem que respeitar essa norma que está em vigência. Obrigado. Obrigado. Eu queria falar sobre a questão da padronização. Ela não deve e não necessita ser
acontece quando a uniformidade, como ele diz, acontece quando existe uma centralidade de decisões. Você tem uma firma que conserta toda a questão metropolitana, então você precisa só um tipo de piso. Não é necessário, nem é por causa da vantagem da priorização, porque as decisões burocráticas são muito mais simples com a padronidade. Se as unidades de conservação, de construção e conservação, forem na mesma escala da diversidade dos pisos, está resolvido. Eu quero dar um exemplo prático. Eu fiz um projeto, antes de ter lido a Braca e conversado com ele, fizemos um projeto do Inocop, ali no Andaraí, 1.100 apartamentos. Fizemos um enorme esforço para padronizar as esquadrias. Era tão grande o conjunto que foram necessárias 7 firmas para fazer as esquadrias. Quer dizer, podia ser 7 firmas diferentes. Então, essa questão é mais complexa e mais, até melhor do que a valorização completa. Isso tem que ser levado em conta. Obrigado. Primeiro, eu quero dar boa noite para todo mundo aqui. Eu não sou arquiteto. Tá? Eu não sou arquiteto. Isso é ótimo. Tá? Eu sou designer gráfico, industrial, aeronáutico de transporte. E eu estou há 11 anos tentando implementar, junto ao governo do Rio de Janeiro e ao município do Rio de Janeiro, um projeto de VLT nacional. Tá? Eu vim aqui por causa da Luísa e para entender por onde que ela queria passar com esses VLTs. Eu fiz um levantamento mundial em relação ao tipo de veículos e vi o seguinte: o que você está propondo, você vai matar muita gente. Desculpe falar. Tá? Porque esses veículos, eles, apesar de você usar vias segregadas, tá? Ele é um veículo que não para. Ele não é que nem um ônibus que percorre 100 metros e para. Ele é um veículo ferroviário de média e alta velocidade. Quando você vai tentar parar, você percorre 500 metros. Eu tenho um exemplo claro, que é a cidade de Houston, no Texas. Existe uma linha central que é chamada de metrô de superfície, que é com um Avanto, uma usina de Avanto. Esse bonde, o apelido dele é Crash Bang Bang. Ele arrebenta com tudo que tem na frente. A via segregada por tachões, e o problema é o seguinte: ele pega avenidas que têm cruzamento. Eu tenho inclusive um vídeo aqui, desse ponte, ele vem pegando um ônibus urbano e atravessando o ônibus no meio. Esses veículos, eles não são brincadeira. É que todo mundo fica vendo a Europa e não percebe que a implantação de VLT na Europa são para cidades médias e pequenas. Aí o pessoal vai dizer: ah, mas Paris, me desculpe, é um sistema ciliar. Vai do Banlieue, tá, a Arrondissement. Não entra. Xambu, chega no centro, em Santa Sofia. Eu sei, eu conheço, é um sírio. É um saldo breve. Sírio, mas acontece o seguinte: não se deve, o que você está falando, são linhas antigas. É porque nós perdemos nossas linhas de Copacabana, na Barra da Ribeira, em todos os lugares, dos Batacãs. Os bondes da Light, quem não sabe, os bondes da Light eram chamados todo povo de Batacãs. Então, todos esses bondes, primeiro que era uma loucura. Era o transporte de massa que existia no Rio de Janeiro até mais ou menos o início da década de 60. Eu peguei esses bondes. Tá? E a retirada deles foi feita a pedido dos empresários de ônibus. Tá? Por quê? O último caso que deu
caso final foi um acidente que ocorreu no 1º de março, em que um caminhão de material de construção entrou no meio do Bataclan desse encarregado. O que teve uma desgraceira, saiu no jornal, você até pode procurar nos arquivos dos jornais, uma desgraceira. Aí foi extinção. O que sobrou foi Santa Teresa. Tá? Eu estou há 11 anos com esses veículos, e outra coisa que vocês nunca pensam, eu vim aqui também para saber disso, vocês nunca pensam nisso. Acontece que a cidade não é só o transporte de pessoas, a cidade também é transporte de bens e serviços. Então, esse bonde, que eu vou dar o nome dele agora, DCT, tá? Ele é o único bonde no mundo que transporta passageiros e cargas. Ele é um Taiobão, tá? Do século XXI. Hoje, no mundo inteiro, tem várias cidades que estão precisando de um veículo desse. E eu estou desesperadamente lutando sozinho, tá? Contra, inclusive, os europeus não aceitam o sul-americano e o latino-americano façam um projeto de bonde que eles acham que é impossível. Tá? Luiz, preste atenção onde você passa com a linha. Obrigado. Tá? E outra coisa, eu sou vítima desse calçado. Fernando, acho que talvez vai ficar muita pergunta para os nossos palestrantes responder. Eu vou passar depois do Fernando para eles e depois a gente volta. Tá? Bom, vocês falaram de muitas coisas importantes, eu vou falar com o síndico. Acho que é um ponto de vista interessante, que eu sou e fui muitas vezes. Eu queria trazer duas questões que têm muito a ver com a questão da calçada. Uma é absolutamente institucional. Uma rua, quando é atribuída, marcada, por resultante de um determinado projeto de alinhamento, um projeto de loteamento, aquilo determina uma área pública. A área pública é a faixa de rua completa, calçada, meio-fio e faixa de regulamento. Por alguma razão, os poderes públicos municipais conseguiram transformar a responsabilidade das calçadas para uma responsabilidade particular. Mas há uma incoerência jurídica absurda nisso. Nunca ninguém questionou, mas é inconstitucional. É a primeira questão. Não estou dizendo que não deva ser resolvida essa questão, que talvez não seja melhor que o próprio proprietário do prédio cuide do calçado. Eventualmente sim, mas o modelo não pode ser positivo, de forma nenhuma. Essa é uma questão que eu chamo a atenção. Segundo é o seguinte, as nossas calçadas, especialmente nas áreas mais urbanizadas, no Rio de Janeiro, em qualquer grande cidade do Brasil, na verdade são servidões públicos, todas elas, servidões de subsolo, que até um pouco tempo atrás serviam apenas as grandes questões, aos serviços mais comuns, gás, luz, eventualmente algum, e esgoto e águas pluviais. Agora não, agora você tem net, TIM, você tem milhares de outros serviços particulares, privados, que se utilizam na calçada como seus servidores. Isso implica em mudanças permanentes. A calçada do meu prédio foi quebrada 3 vezes em um ano, por 3 companhias diferentes dessas. Você não tem diálogo. Se você é síndico de um prédio, proprietário de uma casa, tem que resolver sua calçada, prepare-se. Você vai gastar tantas vezes quando forem as intervenções para resolver esse problema e seus custos, porque não há recursos. É feito telemarketing. Você fala com um ET do outro lado. Não existe aquele recolho. Não existe modelo. Esse modelo não existe no Brasil inteiro. A prefeitura não assume, não gerencia, não tem uma agência que cuide disso. Isso é absurdo. Só estou lembrando disso, porque eu acho que, independentemente do modelo, das discussões, da discussão tecnicíssima sobre como se vai fazer a pavimentação da calçada, existe essa questão que é gravíssima. Obrigado. Boa noite, meu nome é Mará e eu quero fazer 2 perguntas, uma para a Luísa e outra para a Alexandre. Para
Alexandre, minha pergunta é no mesmo tema da fala do Fernando Alencar. Até alguns anos atrás eu não havia me questionado quanto a essa divisão de responsabilidade. O poder público não cuidar da calçada e cuidar da rua. E eu mudei a minha posição. Eu hoje seria a favor do poder público ser responsável pela manutenção das calçadas até o limite da área privativa do edifício. Então, se há um afastamento e você não pode construir, não é edificado, mas é privativo, o proprietário que cuide. Se é área pública e a gente deseja um acesso amplo e restrito qualificado, que seja, portanto, de responsabilidade de algo que represente o público que não é o proprietário da calçada do edifício em frente. Então, hoje eu tenho esta posição, eu gostaria de perguntar para o Alexandre como ele posicionaria essa questão, para esforçar esse posicionamento. Isso é uma pergunta. E para a Luísa, eu fiquei curioso de saber o que seria a média e intensidade, porque na minha avaliação eu nunca tinha visto no assunto, e você fez uma distribuição de modais que colocou assim, que eu me lembro entre enfim, colocou uma gradação de intensidade. E essa na média, para mim, ficou claro qual seria o modal e quais seriam os outros, então, que deixam essa ser a média. Obrigado. Obrigado, Mané. Bom, a média capacidade está representada pela inserção do bonde, né? E ela é garantida pela possibilidade de regularidade, da inserção de modal. Enfim, segundo estudos, eles mostram que, por exemplo, o bonde, enquanto tem capacidade para transportar 600 pessoas, seriam necessários 150 carros ou 10 ônibus, enfim. É um tipo de implantação que é mais estrutural, ou seja, não é tão flexível quanto o ônibus e mais capaz de carregar, média capacidade. Em relação ao seu comentário, eu acho que a gente tem muitos desafios no desenho do nosso espaço público e a configuração dele atual é muito preocupante, né? Como os ônibus tomam conta, quanto de espaço destinado a eles e a péssima qualidade do serviço, que contribui para a gente não aderir, né? Não ter ainda ser o automóvel grande, uma opção para muitas pessoas. Pelos meus estudos, o bonde, o veículo cuprível, né, pode ser customizável e pode ter muitos tipos de inserção, pode ter mais segregado, menos segregado. Acredito que isso foi um estudo inicial, merece mais desenvolvimento técnico, mas a ideia inicial é da gente pensar como a gente pode redesenhar nossa rua, nosso espaço público, a partir de outros modais, de outras escolhas, que não são essas que estão aí, que essas já não servem mais. Acho que é isso. Obrigado, Luiz. Vamos passar para o Alexandre. Acho que o Fernando Mará, a gente pode tentar responder junto, na verdade. Eu moro em casa, morava muito tempo atrás, e eu venho sério também calçado na frente. Né? Essas inquietudes aqui também surgem um pouco disso. Eu acho que essa proposta de a gente tentar fazer esse fórum passa muito por isso também, né? Qual é a pertinência constitucional disso? A gente vive muitas cidades adotam a mesma linha. Lisboa, por exemplo, que naquele seminário lá no Museu Histórico Nacional, a calçada é 100% pública. Só o governo, só o poder público pode intervir na calçada. Quando os portugueses viram que aqueles feitos estavam maravilhados. Que coisa incrível! Celebraram, é incrível. A gente vê que a grama do vizinho, a pedra portuguesa do vizinho sempre mais. É menos escorregadia. Hã? Deixa eu contar. Claro que, não, claro, né? Gosto muito de dois lados do português que falam para quem tem um martelo, tudo é pedra.
tem várias, a cidade não, mas a cidade muito grande, Santa Cruz, na realidade, tem um time de Flamengo, isso aí tem nada a ver com a areia. A gente tem que lidar com essas coisas também. A Regina não, o problema é sério, né? Embora eu acho que a solução, para muita gente, é problema. Claro que eu já fiz essa experiência lá com a mecanizão de fazer esse percurso, é realmente desesperador. E a gente aprendeu muito fazendo isso, melhorou muito a questão de rampas e de resultados na cidade. Não é o ideal. Eu acho que justamente essa questão de, às vezes, terminar no muro de resultados, hoje não tem nada a ver, não, o problema resolveu muito o problema, ninguém mais faz. Mas isso tem a ver também com a questão de saber usar o que você está fazendo. Às vezes você não sabe o que está fazendo. Então, eu acho que esse fórum, esse hipotético fórum, se a gente vai conseguir levar essa gente ou não, as questões fossem discutidas de forma contundente. Esse desenho lá de Bogotá, aqui nós temos uma ciclovia, não, aqui é uma marcação, uma faixa de passagem mais rápida. E Ipanema também tem isso, né? Tem calçada vermelha e calçada preta portuguesa. É uma tentativa de fazer uma velocidade menor junto ao comércio, né? Ter uma porosidade maior para andar mais devagar e você ter uma outra faixa de andar mais rápido. Esse manual, é legal tentar baixar, ele é muito completo, ele fala como é que tem que se ciclovia, como é que tem que usar o piso tátil, em que situações você usa o quê. Bogotá não chove praticamente, então eles não têm esse problema de desastre relativo. A portuguesa tem 1000 deficiências. Sucesso na Atlântica, se não é, acho que é uma questão inteligente de discutir, né? Saber se é só lá onde está consolidado. A ver, tem soluções no meio do caminho, uma coisa ou outra. Finalmente, Heitor, acho que a gente passa muito por legislação, né? Muito por. Eu falei que antes, é difícil ter esse poder de polícia, de fiscalização. Acho que não é muito a nossa praia, mas a nossa praia é fazer os projetos. Em última instância, o que a gente está falando aqui, a gente tem que fazer o projeto. A gente pensa, nós arquitetos pensamos também, pensa no projeto, vivem com o projeto, mas tem que saber projetar, saber legislar, saber propor, ter acesso às coisas. Se a gente vai ou não ser proprietário da calçada, se a gente descobrir que o modelo é melhor do que esse, a gente pode mudar isso. Acho que a questão passa de nem tudo pode ser poder público, nem tudo pode ser privado. A gente tem que falar, a gente tem que alimentar o governo. O governo é obtuso às vezes nessas coisas. Mas a questão da prefeitura tem que assumir na questão do aviso. Sim, legislação. Eu não sou prefeitura, não tenho. Já fui prefeitura, não sou prefeitura. Exige que o aviso. Vamos para as próximas perguntas. Pedral é o próximo. Gerard, do senhor aqui. Eu esqueci de dar um aviso, que eu acho que é um aviso importante. O Alexandre e a Luísa estão assim, nos ajudando a reacender a comissão, exatamente, de mobilidade e acessibilidade no IAB, que a ideia é que ela também monte, essa comissão monte uma agenda de eventos aqui que venha trazendo esses debates. Então, a ideia é a gente ter uma agenda de curto prazo, mais de médio prazo, para debater esses assuntos. Pedrão. Eu cheguei a publicar nos textos dessa comissão, não sei onde está, acho que está mais, mas a necessidade é que não ia ter. Realmente, Letícia, tem toda a razão. Casa de Ferreira Esquerdo de Pau, dou minha mão para o batalha. Aqui no IAB, você deve pedir ao Ginoval e ao Lourenço para chegar aqui. Enfim, vocês sabem também qual é a dificuldade que o IAB tem do ponto de vista, né? O IAB são os seus associados. Não é uma organização que obriga o pagamento de vocês. Quem paga é quem é sócio. Então, enfim, Pedrão. Bom, Antônio Pedral, começar pela Luísa, né? Dá parabéns a ela pelo trabalho dela, muito interessante, e principalmente que pensa a questão do transporte como sistema, né? E vejo mais o trabalho dela assim como um grande exercício, né? de interseções de modais em diversos percursos e áreas e tal, né? E acho uma pena o bonde ter desaparecido, era cliente do bonde Gávea e do Jockey,
modais, respondendo um pouco à questão lá de capacidades e etc., eu acho que eles têm que dialogar, o sistema tem que ser multimodal, com a oferta de todos os meios, e que os meios possam ser de livre escolha das pessoas, dos passageiros, né? Então, nós devemos ter o direito de escolher o meio que nós vamos, né? Quanto ao colega de doutorado, Alexandre, né? Acho a questão das calçadas também complexa, né? E principalmente a mim me cativa mais a diversidade do tipo de calçadas do que a unidade do tratamento das calçadas. Não sei como poderia ser por rua, por bairro, sei lá. Mas eu acho que coisa chata, aquelas calçadas de Nova York, tudo igualzinho, que coisa desagradável, né? Mas acho que a discussão tem que ser levantada e tem que ser tratada de forma unívoca. Acho que em ambos os casos, e aí a postura poderia oferecer, vamos dizer assim, a ausência do poder público, né? O poder público no Brasil ele é ausente em todos os níveis, né? Tanto do transporte quanto da calçada. Ele não se importa com o sistema. Você vê que tanto a Prefeitura do Rio quanto o governo do Estado estão um pouco substituindo o sistema de transporte. Temos que resolver o que seria sistemicamente os modais independentemente, gerando conflitos que poderiam ser evitados e, vamos dizer assim, usar uma palavra que alguns gostam de usar, né? O sistema tem que ter sinergia entre os meios, né? Assim como nas calçadas também. O poder público, como o Fernando Alencar levantou aqui, né? Na realidade, ao fazer essa divisão do território público, né? Em quem cuida do quê, né? Ele se ausenta, ele se isenta da responsabilidade. Por se isentar, ele não pretende nem planejar e nem resolver a questão da manutenção, né? Então, acho que tanto a questão que o Nildo levanta, né, sob o ponto de vista sistêmico, do meu ponto de vista, quanto do Alexandre, sob o ponto de vista da calçada como uma coisa como um todo, embora eu continue achando a calçada padronizada muito chata, né? Eu acho que ela, no fundo, é uma questão importante também para os proprietários, para as pessoas que andam na rua, enfim, para a cidade como um todo, é a vida da cidade na calçada. Então, não gera questões, mas sim reflexões. Obrigado, Pedrão. Eu estou em falta com aquela moça ali, você tinha pedido a palavra. Lourenço, por favor. Boa noite, meu nome é Eliane Martins, sou do Clube de Engenharia e do Fórum de Mobilidade Urbana, que acontece toda sexta-feira, a partir das 18 horas, no Clube de Engenharia. Estão todos convidados. Chuva, passa sol, estamos lá toda sexta-feira. E aí eu gostaria de iniciar falando, né, do primeiro trabalho apresentado, do projeto. Muito interessante porque você coloca uma visão global, né, aberta da cidade e não segmentada. Isso é muito, muito interessante. E o que nós lá no clube, né, a gente vem discutindo toda semana, né, é justamente isso, você olhar a cidade como um todo, né, que os projetos geralmente são um recorte na cidade, acho que esse é o termo, eu sou geógrafa, né, então são um recorte na cidade. Então, todos os projetos hoje, né, estão sendo implantados, tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, são projetos segmentados. O que é a Transolímpica, a Transcarioca, né?
São projetos direcionados para uma determinada região, em detrimento de outras, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e você está olhando a cidade como um todo. Esse é um grande trabalho, a partir daí é um grande trabalho. E em relação às calçadas, também, né, lá no clube nós estamos lançando um movimento que começou com o arquiteto, o Guilherme, em defesa das calçadas, porque nós defendemos que a calçada tem que ser um espaço livre, né, para o pedestre, não para carro, não para poste, não para jardim, tem que ser um espaço livre de passagem, porque nós defendemos até que isso é importante para a segurança. As pessoas andando na rua, as pessoas na rua, isso faz com que diminua também problemas de insegurança. Então, estamos defendendo o movimento, né, estamos lançando um movimento em defesa das calçadas. E se vocês observarem, eu gostaria do comentário da mesa, né, hoje, principalmente na Zona Norte, sobre a Zona Norte do Rio de Janeiro, onde os carros estão nas calçadas, os postes estão no meio das calçadas, você costuma perceber que as pessoas estão andando no meio-fio, na rua. Né? E aí você tem uma série de acidentes, porque as pessoas não estão nas calçadas. E muitas senhoras, né, até na nossa última reunião, nós tratamos desse assunto também, tem uma representante da FAMERJ, a Márcia Veras, ela comentou que para ela, uma senhora de idade, é difícil andar na calçada, porque a calçada ela não é plana, ela está esburacada, ela tem desnível. Então, merece realmente ter não sei se é um código, uma legislação melhor, voltada justamente para a acessibilidade. Eu gostaria de comentar a mesa. Obrigada. Obrigado. Alexandre, eu sou colega da Universidade, sou formado em filosofia, não tenho que falar para ele. Mas eu vi aqui no grupo de hoje que a conferência começava às 20 horas. Aqui no grupo de hoje. Então cheguei atrasado, porque o pessoal aparece. O Globo se enganou, né? Ele, na verdade, estava marcado para as 7 horas de desculpe. Mil desculpas, realmente. Não, que fiquei gostado, esse pessoal aparece, né? É o seguinte, coisas rápidas, sabe? Eu fiz doutorado na França, as questões são tratadas rapidamente. As calçadas são difíceis. As emburacadas, e inclusive árvores que levantam na calçada, pior ainda, né? Mas a esse para cima. Parece que o jesuíta da PUC sugeriu plantas com raízes verticais, me parece, não sei. Bom, em todo caso, há um problema também nas plantas, né? Aí botamos também os canteiros para a comunidade. Tem canteiros horríveis, aquelas placas de ferro e tudo mais, um buraco lá embaixo, horríveis canteiros que andaram nessa calçada. Então também teria que ser padronizados. Outra coisa, os ônibus, está falando de mobilidade urbana. Se você entra no Google, vai ver o rei dos ônibus, o tal de Barata. É uma fortuna no Banco da Suíça. O Google explica tudo. Eu fiz em casa o impresso do Google, o rei dos ônibus. Horrível, esse ônibus, muito de ônibus. Minha esposa, que é baixinha, parecia um ônibus, uma ginástica. Você vai na França, né? Desculpe falar porque ela é francesa, eu casei francês, mas o ônibus encosta bem no fio da calçada. Ônibus baixinhos, então não tem como. Você é uma ginástica para você, eu mesmo. Então por que a COP não elabora ônibus padrão? E põe a prefeitura que só pode autorizar já esses ônibus. Inclusive estou vendo nos jornais que agora vão renovar as concessões das companhias de ônibus. Acho que hora de fazer pressão para que faça ônibus mais bonitos. É um castigo andar nesses ônibus. Eu ando muito de ônibus, até tinha minha academia, que passa alongamento, tudo, as casas, e cobram os motoristas. Tem uma parte que jogar no jogo de ontem, os motoristas cansados, ganhando R$ 1.900 por mês.
cuidado, tem que cuidar. Você vê com exploração do barato da companhia, né? E não acontece nada. Não acontece nada. Tá bom. Então tem lá, cadeias também comigo, tem várias penas de andar pela rua, e não sei o que mais. Isso é horrível. Tem casados assim, brincando muito ao pé. Uma casada com decrível de 10, quase 10, cara. Obrigado. Gerardo, eu acho que aí eu fecho esse bloco e passo para a mesa para os conselheiros. Gerardo. Boa noite. Eu vou pegar carona na questão da mobilidade que foi colocada aqui. Eu acho que nós temos um problema difícil de solução, porque a gente fala em integração de modal e o formato de concessão que nós temos, eles são concorrentes, eles não são alimentadores entre si. E se a gente não resolver essa questão, não vai ter solução. Em Paris, que a gente está citando aqui várias vezes, são 42 empresas consorciadas. Ou seja, se nós não tivermos aqui que todos os modais sejam sócios entre si, eles vão ser sempre concorrentes. Jamais vão ser alimentadores uns dos outros. E essa solução não vai acontecer. Pode querer lutar quando quiser, os ônibus, não sei o que. Se vocês terem uma ideia, a CCR quer devolver as vacas, não tem quem queira. E daí, como o negócio é bom, né? A CCR quer devolver há 1 ano as vacas e ninguém quer. E aí, um outro assunto, só me passando, a questão do Rio de Janeiro ser a cidade com mais ciclovia. Você chega em Campo Grande, tem uma calçada de 1 metro do lado da estação do trem. Aí pintaram de vermelho, transformaram em ciclovia. A calçada já era de 1 metro, aí virou ciclovia porque pintaram de vermelha. Só que esqueceram, inclusive, de tirar os postes. Então o poste está no meio da calçada de 1 metro, e aí você lê no jornal que o Rio de Janeiro é a cidade que tem mais ciclovia do país. Então eu acho que a questão da mobilidade tem que ser discutida, o formato tem que ser discutido da concessão. Eu não vejo solução se não redesenhar esse formato. Obrigado, Gerardo. Passo aqui a palavra. Vou fazer alguns comentários só, ressaltar o Federal, que falou da questão sistêmica. Eu acho que foi esse o objetivo mesmo do exercício, tentar propor um cenário e debater e criar uma solução para a gente poder discutir e ter a base para outros estudos, enfim, acho que não é uma síntese, sim, a apresentação desse projeto, mas é também objeto de desenvolvimento técnico. Em relação à concessão, com certeza, acho que é fundamental resolver como os modais não vão ser concorrentes, né, para que isso possa ser viabilizado, né, de maneira operacional e tudo mais. Acho que é isso. Sistema de transporte. O trem é um, o ônibus é outro. Eu esqueci o nome do estado da outra vez, né? Eu vi esse manual que vocês fizeram, consultando lá. Acho muito interessante. Mas acho que o que falta dele talvez seja a questão do desenho urbano, isso que ele falou um pouco de como é que a gente lida com isso. E aí, não sei se o Feijão podia, a DCP podia vir aqui, com calma, não sei exatamente quem, para a gente tentar. Não é, mas o Cal também tem. Somos todos Cal e poucos somos IAD. Tentar ampliar essa discussão para que isso não seja somente uma espécie de um roteiro de como fazer calçada em cimento. Né? Pode ser um pouco mais amplo que isso. Esse fórum que eu falo, acho que a participação da Feijão da DCP seria interessantíssima. Né? Então, desculpa, esqueci de vocês, não vou voltar agora. O Pedral, um pouco o Gerardo também, né? Esse seminário que a gente foi, o secretário de conservação, está brincando, é Cobrinho ou qual é o jogo do celular? O Gerardo, vocês falaram da questão da
até me perdi. De como é que eu poderia lidar com isso, né? A Secretaria de Conservação está com uma estratégia, o cara falou para mim, isso é verdade. Ele só libera uma obra nova quando o cara consegue resolver a portaria que ele fez antes. Então, a questão dos postes, por exemplo, nas calçadas, eles só estão liberando lá para light quando eles conseguem resolver o que aconteceu antes. Então tem uma lei municipal que obriga a você enterrar toda a fiação elétrica até um determinado prazo, para que já venceu esse prazo. E ali a Light estava resistindo, porque era muito caro, não sei o que, a prefeitura já fez uma dívida com a Light, e aí eles estão conseguindo forçar a Light, senão não pagam também. Então tem um certo terrorismo nesse sentido, e penso que essa é a pior das estratégias, porque está resolvendo de um jeito absolutamente obtuso. Né? Falta a gente sentar e lidar realmente com isso. Eu não sei o nome do senhor, desculpe. Pelos colegas. A questão das plantas, né? Assim, os arquitetos, a gente sabe disso por questão de requisitos profissionais. Não se libera mais hoje colocar determinadas espécies de árvore, como a amendoeira, por exemplo. Você não pode usar a amendoeira porque ela tem esse problema da raiz, e a figueira e outras plantas. Então a prefeitura já normatizou. Você, quando está fazendo um projeto urbano, você só pode usar determinadas espécies. Tem uma cartilha lá, uma espécie manual, porque elas têm características determinadas, como o tamanho da folha e raiz específicas para tentar evitar esse problema. Mas a gente não consegue derrubar todas as árvores que não estão aí, problemas de manutenção, uma série, inclusive. Os canteiros passam, talvez, por uma questão da gente discutir aqui como é que pode ser, mas eu não sei se são padronizados ou não, enfim. Apesar da questão de calçada, ela atinge várias escalas, né? Essa escala do pedestre chega lá na escala da Luísa do transporte, ela vai em produção. Então, as perguntas aqui elas vão e voltam na escala loucamente, né? Calçada de mobilidade, de segurança, que a gente não conseguia na cidade, mas aí passa a questão de mobiliário, passa uma questão de não ter gente na calçada, né? O caminhão deixa de trabalhar, mas ocupa a calçada, aí a gente anda na rua, anda no meio-fio. A gente tem problemas basilares na cidade que a gente não consegue resolver. E aí, às vezes, até parece um pouco fútil ficar falando se o pavimento é esse ou aquilo, não é verdade, porque a Regina aqui prova que é verdade. A gente passa por várias coisas, a gente começa a mexer, começa a puxar, parece segurança. É uma questão de segurança pública. Né? O Carlos Lessa, que é o economista, presidente do BNDES, ele tem uma frase ótima, né? BNDES. E falou assim: Carioca tem medo de praça vazia, não tem de praça cheia. Onde tem praça com gente, o cara vai numa boa. Se não tem ninguém, o cara dá a volta. Então, a questão de segurança passa para você ter conforto de utilizar o espaço, que seja adequado à utilização. Aí se tem poste na frente, se é apertado, se tem buracos, bora pelo asfalto. O asfalto é liso, né? O carro, como sempre, é prioridade. O asfalto é maravilhoso. Então, acho que é mais ou menos isso. Bom, gente, acho que foi muito bom, o debate aqui foi bastante proveitoso. A Comissão de Mobilidade e Acessibilidade está aqui na mesa, né? Eu acho que é importante que todos deixem um e-mail lá para a gente ficar divulgando essas iniciativas que a gente vai ter. E eu acho que gostaria de terminar citando a nossa colega geógrafa, né? Que acho que ela tocou num problema que acho que é um problema fundamental. Às vezes os projetos na cidade são extremamente segmentados. Né? Se olha simplesmente para o modal BRT, vamos fazer o BRT, mas se não se olha que, na verdade, no cotidiano das pessoas, as pessoas saem do BRT para pegar o trem, para pegar o metrô, e nesse período entre uma coisa e outra, elas usam as calçadas, tem que atravessar pelas travessias de pedestre, né? Então, nós precisamos ter uma noção do projeto mais holística mesmo, né? O Gerardo foi outro que comentou comigo uma outra questão, quer dizer, de Madureira. Né? Você tem, hoje em dia, acabou de ser feito o BRT, que sai do Cebolão e vai até o aeroporto do Galeão. Ele cruza ali em Madureira com a linha de trem. O que você faz quando você sai do BRT?
Você simplesmente sai da estação do BRT, que está em cima do viaduto, você desce 8 metros, para depois, quando você for pegar o trem, você tem que subir 8 metros para chegar na plataforma e depois descer. É no mínimo, quer dizer, você não está dando o privilégio ao pedestre, ao caminhar, entendeu? Então, essa questão a gente precisa começar a olhar para os projetos como um todo, e essa é uma luta desse instituto, é a guerra santa desse instituto dos arquitetos, exatamente para que as pessoas não olhem mais para os projetos de forma segmentada, mas de forma mais holística e mais abrangente possível. Obrigado a todos, peço uma salva de palmas